Foi desenquadrado do MEI, e agora, como resolver o problema? Bom, pessoal, a gente tem recebido bastante contatos aqui no escritório de MEIs que foram desenquadrados pela Receita Federal. Para que vocês possam entender, o MEI ele pode ser enquadrado de três formas diferentes. Uma, você tem um KENAI na sua empresa, na sua MEI, e de repente, a partir do ano seguinte, a Receita Federal fala: este KENAI, esse código de atividade, ele não vai ser mais MEI, e ela faz o desenquadramento automático, tá bom? Segunda opção, que é muito comum também, é quando você passa do limite de faturamento dos R$ 81 mil por ano. Principalmente agora que as notas fiscais são emitidas no Portal Nacional, a Receita Federal já sabe quando você passou do limite de 81 mil. Também faz o desenquadramento. E uma terceira opção, que também acontece, é quando você deixa de pagar aquela taxa mensal, o DAS mensal, que tem que ser pago independentemente da empresa ter ou não ter faturamento, tem que ser pago aquilo, tá? Então, quando entram em contato com a gente da contabilidade, a gente precisa saber qual é a razão pela qual foi desenquadrado, tá bom? E existe uma quarta opção, que é você mesmo fazer o desenquadramento da sua empresa. Mas os casos que a gente tem recebido aqui são casos piores. O que é pior? O MEI ele deixa de pagar o valor mensal, aqueles 80 e tanto por mês do DAS. De repente, ele é comunicado pela Receita Federal via portal do ECAC e ela faz assim: a partir do ano seguinte você vai para o Simples Nacional. Essa pessoa, esse MEI, ele deixa para lá, não dá atenção para isso, continua emitindo nota. Emite nota, indeterminado, e não procura contabilidade. Em determinado momento, o que acontece? A Receita Federal dá o desenquadramento do Simples também. E a empresa vai diretamente para o lucro presumido. Ou seja, você estava lá com a MEI, que pode faturar 81 mil por ano, você não deu atenção ao pagamento do DAS mensal, você não deu atenção quando você foi desenquadrado pela Receita Federal por Simples, não procurou a contabilidade, deixou para lá, e agora você caiu no pior de todos, que está no lucro presumido. Uma empresa do Simples, uma empresa que é MEI, foi para o lucro presumido. Aí você pergunta como resolver. Depende, cada caso é um caso, mas a princípio tem que pagar todos os impostos do DAS, do MEI, que estão em atraso. Depois, se foi desenquadrado do Simples Nacional, ela foi desenquadrada do MEI e entrou no Simples Nacional, que foi o caso, tem que fazer o cálculo dos impostos do Simples Nacional de todos os anos que ficaram no Simples e sem contabilidade. E quando foi para o lucro presumido, que provavelmente a partir de agora, de 2026, precisa fazer as obrigações do lucro presumido também. E aí, qual seria uma opção? Fazer tudo isso, regularizar toda a situação dos impostos do MEI, dos impostos simples, entregar as obrigações do lucro presumido e, se for o caso, fechar a empresa. Fechar a empresa não indica que você vai deixar de ter os impostos para pagar. Os impostos estão lá. Ou você vai pagar à vista ou vai fazer o parcelamento dos impostos. Dependendo dos casos, você vai continuar a empresa com lucro presumido. É possível também. E dependendo dos casos, você continua com o lucro presumido, no ano seguinte você pede para entrar no Simples Nacional outra vez. É claro que quando você vira lucro presumido ou empresa do Simples, a gente tem que dar atenção àquele código se você olhar, a empresa do Simples tem um código de tipo de sociedade que está escrito lá 213.5. Isso significa que os seus, o patrimônio seu e o patrimônio da empresa é a mesma coisa. Então a gente sempre sugere você alterar do 213.5 para o 206, que é uma sociedade unipessoal, se for o caso, uma sociedade limitada, tá bom? Agora, pessoal, isso tudo vai gerar custo. Toda a contabilidade que vocês forem procurar, eles vão cobrar para fazer isso. Afinal de contas, é o nosso trabalho. E além disso, tem que pensar que a gente vai ter que, dependendo do caso, vai ter que fazer a contabilidade retroativa de todos os meses do passado. Então não é simples. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, entre em contato comigo. Nós também prestamos esse serviço, mas esse é um serviço que a contabilidade precisa cobrar. Por quê? Porque dá muito trabalho fazer todos esses pontos e essas orientações. Tá bom? Dúvidas? Entre em contato comigo que eu posso ajudar. Tá bom?